Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto com uma visão teológica bem específica sobre Cristo. É um trecho chamado Cristo, este tão desconhecido XV. Exato. É um material que explora bastante a relação entre humanidade, pecado, a obra de Cristo. E ele já começa apontando uma coisa interessante, né? O que ele chama de tendência humana de tentar humanizar Deus, talvez por falta de entendimento. Pois é, como se a gente tentasse colocar Deus na nossa caixinha. Isso. Bom, nossa ideia aqui é entender os argumentos principais desse texto. O que ele diz sobre a natureza humana depois da queda, sobre a ideia de eleição divina e sobre o significado do sacrifício de Cristo, né? Aqueles termos, propiciação, expiação, redenção, como esse texto enxerga isso. Exato. Ok, vamos dar uma olhada nisso então. O texto começa com uma afirmação bem categórica, eu diria. Ele fala que o pecado lá no Éden gerou uma perda total. Quer dizer, nessa visão, o ser humano ficou assim, incapaz de buscar a Deus por conta própria. Totalmente incapacitado, né? Ele até usa aquela metáfora do oleiro eterno, Ah, sim. que precisa refazer o vaso que se quebrou. Indica que não é um conserto, é uma recriação mesmo. Uma recriação completa. E aí, como essa recriação acontece? Então, o texto argumenta que essa regeneração não vem de esforço humano, sabe? Não são rituais nem méritos. Não depende da gente. De jeito nenhum. Afirma que foi uma decisão, um decreto de Deus, que aconteceu, antes da fundação do mundo. Linguagem bem de Efésios, né? Eleição, predestinação. Exatamente. E o texto meio que pergunta, né, como é que o impuro pode gerar pureza? Fica essa questão no ar. Faz sentido dentro da lógica do texto. E aí ele avança para diferenciar o conhecimento humano, a nossa luz interior, digamos assim, Sim. da verdadeira luz de Cristo. Ele sugere que essa nossa luz, se não vier de Cristo, na verdade são trevas. É uma referência a Mateus, né? É forte isso. Ele contrasta com a necessidade absoluta de nascer de novo, lá de João 3. Sem isso, não dá nem para ver o reino. E Cristo seria a única fonte dessa luz verdadeira, a luz do mundo. Justamente. E para reforçar isso, ele faz aquela comparação clássica. Adão e Cristo, baseado lá em Coríntios 15. Ah, sim. O primeiro Adão e o último Adão. Isso. O primeiro Adão é apresentado como alma vivente, mas contaminada, né? A luz e a vida dele estariam comprometidas. Certo. Já Cristo, o último Adão, é chamado de espírito vivificante. Ele seria a fonte dessa luz e vida espiritual que realmente podem regenerar. É uma origem divina externa. Então, a condição humana nessa visão precisa de uma solução que vem de fora, vem de Deus, através de Cristo. E o texto detalha como essa obra de Cristo funciona, né? Em 3 aspectos. Isso, ele divide para explicar melhor. O primeiro é a propiciação. A ideia aqui, pelo que entendi, é que Cristo age para tornar Deus favorável ao pecador eleito. Uhum. É como se ele tomasse o pecado sobre si. O texto até lembra do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, como símbolo disso. Exato. A ideia é satisfazer uma condição divina, digamos assim, para que a relação possa ser restaurada. O foco é mudar a situação do pecador diante de Deus, por causa do que Cristo fez. Ok. O segundo aspecto é a expiação. Como o texto define isso? A expiação seria a remissão da culpa. Basicamente, pagar a pena devida pelo pecado, que é a morte. Ah, quitar a dívida. Isso. Cristo, o justo, morrendo pelos injustos, como diz lá em 1 Pedro, ele paga a dívida dos eleitos e o texto enfatiza que é de uma vez por todas. Exato. E com isso, ele também resgataria os eleitos da condenação da lei. Tem uma conexão com Gálatas aí. Entendido. Propiciação acalma a ira, expiação paga a dívida. E o terceiro? Aí vem a redenção. Redenção. Tipo um resgate, né? Tirar alguém de uma situação ruim, de cativeiro. Isso mesmo. E o texto destaca um ponto do Salmo 49. Ninguém pode pagar o resgate pela vida do irmão. Não tem preço humano que pague. Pois é. E aí entra o ponto crucial dessa interpretação. O texto diz que Cristo deu a sua vida em resgate de muitos. Usa a passagem de Mateus 20, muitos. E o texto interpreta isso de forma específica, não universal. Exatamente. Essa é a leitura deles. Esse resgate foi pago com o sangue precioso de Cristo, não com coisas que se corrompem, como ouro ou prata, reforçando 1 Pedro. Então não é para todo mundo, segundo essa visão.
é para muitos os eleitos. É o que o texto defende. E o resultado final de tudo isso? A reconciliação desses eleitos com Deus, de forma definitiva. Eles são apresentados como santos, irrepreensíveis. Isso, através do sangue de Cristo, como Colossenses descreve, o texto até usa aquela frase de Jó, livra-o porque já achei resgate, para selar a ideia de que a salvação desse grupo está garantida. Ok, então, para a gente amarrar as pontas do que esse texto apresenta, ele parte de uma humanidade vista como totalmente caída, incapaz por si só, Sim? tá? Que precisa de uma intervenção divina específica que foi pré-determinada. E a obra de Cristo, explicada por propiciação, expiação e redenção, é o caminho para reconciliar um grupo específico, os eleitos, com Deus. É isso. Perfeito. Essa é a linha de argumento central do texto. Bom, então o que a gente tira disso tudo? Olha, uma coisa que fica clara é que esse texto é muito Assertivo, né? Ele define o alcance de termos como eleição e redenção de um jeito bem delimitado, bem restrito. Aplica a muitos, não a todos. exatamente. E isso, claro, nos leva a pensar como essa interpretação, que é claramente particularista, conversa ou talvez até entra em choque com outras visões teológicas. Visões que talvez vejam a oferta da salvação de uma forma mais ampla, mais universal. Pois é. Como essa especificidade toda dialoga com a ideia de um alcance universal da obra de Cristo? É uma questão interessante para se continuar refletindo, né?